Nossa, tão rápido, hein? Bom dia, Brasil. Bom dia, Europa. Bom dia, África. Bom dia, Ásia. Bom dia, Oceania. Bom dia, mundo. Gente, olha só, bom dia, né? Nossa primeira aula hoje vai ser, a nossa aula vai ser de literatura. Ontem vocês viram que eu mandei, né? Eu mandei pela Agenda Edu, mandei também pelo Davi Braga, e depois acabou que eu entrei no grupo de vocês, eu mandei uma folha de gramática para quando nós tivermos a nossa próxima aula de gramática, vocês fazerem o favor de fazer aqueles exercícios, tá? Vai ser a próxima aula de gramática, eu não sei como será. Então, vocês façam, por favor. Caso alguém não consiga imprimir, como eu já falei, pode copiar sem o menor problema no caderno, tá? Até porque não vai ter não vai ficar comigo para poder avaliar, vai ficar no seu arquivo pessoal, né, turma? Então você mesmo pode gerenciar da melhor forma possível, tá? Agora, quanto ao nosso livro de literatura, vamos pegá-lo e vamos colocar na página, eu vou colocar no chat, tá? Todos já se localizaram aí, turma? Vocês estão gostando dessa coisa de aula online? Mais ou menos. Não, Elizabeth. Engraçado, a questão é o olhar, né? Porque eu gosto muito da questão do olhar. Olho no olho, quando eu estou falando, eu gosto muito do olhar. E quando vocês não estão, né? Não aparece, é difícil. Mesmo de longe a gente não consegue, né? Eu estou começando a me acostumar agora eu estou me acostumando mais, sabe? Eu estou me sentindo mais seguro, porque no início acaba gerando uma insegurança, né? Eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que o problema também é porque a aula online tem a questão conexão internet, né? A conexão tem hora que pode estar de um jeito, né? Outra hora. Turma, então está aqui no chat, né? Vamos começar nossa aula de literatura. Nós vamos começar com a parte das atividades, né? Leia os textos a seguir e responda a questão 1 a 4. Então, tem 3 tipos de textos aí. E a gente vai tentar entender o que... Exemplo, a palavra, nós vamos pegar a palavra... Gente, não tem nada a ver com... Aqui, não deixa de ter a ver com gramática, porque a gente vai ver a palavra latifúndio. No caso, ele pegou a palavra latifúndio, ele colocou a palavra latifúndio. Como poemas, ele colocou a palavra latifúndio dicionarizada. No caso, na função referencial que vocês aprendem em gramática. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Bia. Bom dia a todo mundo. Né? Bom dia, Zion, Robson, que não tinha visto ainda. Então, a gente vai começar a pegar esse latifúndio e vamos ver como funciona, né, na verdade. Gente, ó, eu vou precisar de 3 pessoas, tá, para ler. Cada um lê um texto. Um eu sei que o Rafael Cuba vai ler, o outro eu sei que o Breno também vai ler, e eu preciso de mais uma pessoa para ler, tá? Pode ser o Hugo?
Então, olha só. O texto 1, quem pode ler o texto 1? Hugo pode ler o 1? Então, Hugo leu o 1, Posso. Rafael leu o 2 e o Breno leu o terceiro, tá? Então, vamos começar. Pode começar, Rafael. O Hugo. Latifúndio. Não quero mais me lamentar, mesmo porque não tenho mais de quê. Seu sabiá voou, ficou-me, eu bem te vi. Se o amor acabou, fica o estamos aí. Eu tenho a grama do jardim e mais tenho-me a mim. Latifúndio. Propriedade constituída de grande extensão de terras geralmente mal exploradas. Enciclopédia. Os latifúndios são caracterizados pela ausência de cultura ou por cultura de tipo extensivo, pela carência ou extrema penúria dos investimentos fundiários, pela falta de estradas e pelo agrupamento do habitat em outras aldeias afastadas uma. Morte e vida severina. O retirante. Assiste o enterro de um trabalhador direito e ouve que dizem do morto os amigos que levaram ao cemitério. Nessa cova quem estás, com palmos, medida, é com conta maior, que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que cabe, e este latifúndio. Não é a cova grande, é a cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu corpo defunto, mas não estarás mais antes que estavas no mundo. Ok. Ô, gente, olha só, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma noção do que o Breno acabou de ler. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa? Serás de terra agora completo teu fato. E pela primeira visita, tu te despiu a... Gente, olha só. Aqui a gente vai falar mais ou menos. Depois eu vou mandar o link para vocês poderem assistir. É curto, mas eu quero que vocês prestem atenção na musicalidade, tá? E no que ela vai falar. Só que não tiveste vida. Abre o chão e fecha. Tanto te acolhe como mulher. Menor que tira sem vida. É a conta menor que tira sem vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu corpo de fundo, mas darás mais gancho que estavas no mundo. Mas darás mais gancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não... Turma, eu não sei se vocês conseguiram ouvir mais ou menos. Vocês conseguiram ouvir mais ou menos? Vocês se concentraram, conseguiram ouvir mais ou menos aí? Sim. Então tá, olha só. É exatamente isso, né? O que está querendo dizer? Que o latifúndio, vocês certamente sabem o que seria o latifúndio, até porque quem sabe o Cuba acabou de ler e está aí no texto 2, né? Que é a extensão de terra, uma propriedade de extensão de terra, e que quando a gente morre, o direito que nós temos é a parte que nos cabe diante desse grande latifúndio é uma cova. Quer dizer, gente, isso vem até em várias questões. Né? Nós vamos entrar numa questão filosófica, nós vamos entrar numa questão literária, nós vamos entrar numa questão científica, nós vamos entrar numa questão religiosa e numa questão sociológica, numa questão geográfica.
Então, ou seja, quando fala, essa é a parte que te cabe neste latifúndio. Uma cova, gente, né? Quer dizer, você conquistou tudo, mas o que está neste plano, neste mundo, neste continente, neste grupo de irmãos, tudo vai ficar, né? Porque o que a gente conquistou, na verdade, é a cova que nos resta, né? A gente não tem nem direito de escolher a nossa própria roupa, né? Que um dia nós iremos partir, né? Quando nós irmos embora. Então, João Cabral de Melo Neto, ele é bastante incisivo, né? Na questão que o que nos cabe é a cova. Os três textos, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, olha só, turma. Os três textos fazem referência ao latifúndio. Ah, calma aí, desculpem, deixa eu compartilhar aqui. Os três textos fazem referência ao latifúndio. Todos podem ser classificados como obras literárias, turma? Sim ou não? Olha, acho que nem todas, por causa que o texto 3 foi de uma canção. Mas aí que tá, Breno, porque olha só. Se o texto 3 é uma canção, significa que é literatura. Porque toda música é um poema, certo? Então, se eu pegar a letra de uma música, uma canção, vai ser algo literário. Por quê? Porque eu vou ter a questão da presença das figuras de linguagem, né? Eu posso ter a questão do entretenimento, eu posso ter a questão da denúncia social. Ou seja, o texto 3 ele é literário. O texto 1 que o Hugo leu também é literário. O texto que não é literário é o texto que o Rafael leu, Rafael Cuba. Por quê? Porque ele está dicionarizado. Está sendo uma referência, está tendo uma função referencial. Está entendendo, Breno, como funciona? Sim, sim. Então, toda música é um poema, toda música é uma poesia, né? Só que a música ela é cantada. Então, turma, no caso, não, né? Não. Explique. Apenas o texto 1 e 3 são obras literárias. Passo para a próxima, turma. Vamos aí, releia os versos 4, 5 e 6 do texto 1. Então, vamos lá. Os versos 4, 5 e 6 do texto 1, né? O texto que o Hugo leu. Aqui, gente, texto 1, né? Então, vamos ver o verso 4, 5 e 6. Então, aqui, ó, já achamos, né? Se o sabiá voou, ficou-me o bem-te-vi. Se o amor acabou, fica o estamos aí. Ok. Então, vamos ver aqui. Todo mundo se achou, né? Todo mundo está com o livro, então... Se o sabiá voou, ficou-me o bem-te-vi. Se o amor acabou, fica o estamos aí. Há um paralelismo entre os versos 4, 5 e o verso 6. Esquematiza esse paralelismo. Existe um paralelismo, né, turma? Então, no caso,
Rafael Duque está com o microfone ligado, gente. Então, como é que a gente vai colocar? Se nós estamos retirando do próprio poema, nós temos que abrir aspas, né? Então, vamos estabelecer o paralelismo aí. Qual seria, turma? O sabiá voou, né? Então, tem que copiar, porque eu estou fazendo um paralelismo. O sabiá voou. Aí, depois do sabiá voou, ele está se referindo a quem? Ele está paralelo a quem, gente? Ao está para, né? Está para, qual seria o próximo verso? Está para que o amor acabou. O amor acabou. E depois, calma aí, deixa eu consertar aqui. Para o amor acabou, né? Aí, no caso, o amor acabou, eu também vou ter que abrir aspas. O amor acabou. Aí depois, o que está paralelo ao amor acabou, gente? Ficou-me o bem-te-vi. Fechei aspas. Né? E depois, que no caso seria o fica, né? O estamos aí. Que no caso, eu vou ter que fechar aspas, né? Gente, o sabiá eu escrevi junto aqui, tá? Mas é separado. E o estamos aí também. Ah, é chato isso, né? Com base no paralelismo estabelecido, qual é o significado das imagens constituídas pelas referências às aves? Qual seria, turma? O sabiá seria o quê? O sabiá seria a imagem do amor, né? E já o bem-te-vi, dentro desse paralelismo, seria o quê? O sabiá é a imagem do amor. O bem-te-vi é a imagem de quê? Da sobrevivência à perda do amor. Eu perdi um amor, mas eu tenho que sobreviver, né? E no caso, eu perdi o meu amor, mas o meu amor ele vai ficar vivo apenas na minha memória. Ok? Então vamos lá. Vamos para B, né? Gente, vocês participam mais em gramática a literatura, né? Parece, a impressão que eu tenho é que vocês ficam com medo de falar alguma coisa. Ou então vocês conhecem, eu não sei se é isso que eu vou falar que ele está querendo dizer. Eu tenho essa impressão. Cadê Rafael Joia, hein? Da sobrevivência, né? É mais complexo, né, o Rafael? Literatura é bem mais complexo. Não é uma simples interpretação, né? É uma interpretação que envolva a sensibilidade, né? Então é algo mais apurado.
Eu acho que é isso que acaba acontecendo. Eu acho que é o auge da interpretação, né? Mas, gente, é como eu falei. Ontem eu estava batendo um papo com o segundo ano e com o terceiro ano sobre isso. Porque o segundo e o terceiro ano, eles curtem muito literatura, assim, curtem muita coisa mesmo. Eles curtem gramática, mas eles também curtem muito literatura. E eu estava falando, eles estavam falando comigo, né, professor, sobre a questão de gostar, né? Eu falei assim, que a literatura do primeiro ano é como se ela estivesse aparecendo agora para vocês de verdade. Então, é um tempo de adaptação. Vocês precisam de um tempo para se adaptarem a essa disciplina. Vocês estão conseguindo entender? Com o tempo, vocês vão ter mais facilidade de compreendê-la, mas a início vai gerar uma certa dificuldade. Estão conseguindo? Não é uma coisa tão fácil de ser entendida. Sabe, gente? Eu acho que vai ter a questão da afinidade também, né? Mas com o tempo vocês podem ter certeza que vai melhorar, né? Até porque não tem nem sentido não melhorar, né? Mas é assim, né? Escreva uma interpretação do título do texto 1 com base na segunda estrofe e na definição de latifúndio apresentada no texto 2. No caso, a terceira, gente. Alguém gostaria de falar? Breno, gostaria de falar? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Sempre altos e baixos, né, Breno? Uhum. Alguém gostaria, gente, de falar? Escrever uma interpretação do título tema, né, do texto 1, no caso, latifúndio. Latifúndio é o título e, além do título, é o tema, né? A gente fala de latifúndio, o próprio título chega... O tema é o latifúndio, por nós falarmos sobre latifúndio, a ponto de falarmos tanto que o título acaba sendo o próprio tema, com base na segunda estrofe e na definição de latifúndio apresentada no texto 2. Ou seja, o texto 1 foi latifúndio numa visão poética, numa visão literária. E o texto 2? Como que esse texto 2 vai se apresentar? No caso, tem uma questão denotativa, uma questão dicionarizada. Ok? Como que a gente poderia responder aí, turma? Pega alguma coisa que é importante no texto 2. Pega palavras-chave no texto 2. Primeira coisa, o texto 1 que o Hugo leu, ele está falando sobre o quê? Se você pegar a temática, né? Não quero mais me lamentar, mesmo porque não tenho mais de quê. Se o sabiá voou, ficou meu bem-te-vi, seu amor acabou, fico, estamos aí. Eu tenho grama do jardim, mas tenho a mim. Tem um tema que está falando. Se eu perguntar assim, gente, o texto 1 fala sobre o quê? Vocês vão saber me dizer sobre o que esse texto fala. Aí eu tenho que unir ao texto 2. O texto 2 já tem uma visão diferenciada. O texto 2 está falando de propriedade. Como que eu posso criar um texto unindo o 2 e a 1? É isso que eu quero. Oi, primeiro ano. Falta de estradas. Essas possibilidades que você está dando no chat, Hugo, são as possibilidades de resposta? O que aqui no caso, o que seria a possibilidade de respostas? Assim. Sim.
Mas aí, se você, exemplo, você vai unir algo que está dicionarizado, denotativo, que foi o que o Rafael leu, com algo conotativo, que foi o que você leu, Hugo, que é algo poético. Então, aqui eu posso pegar ausência de falta de estradas, agrupamento de habitat. Como que eu posso falar? Eu pegar esse falta de estradas daria uma coisa boa. Falta de estradas, Grande extensão de terras também. grande extensão de terras também, Rafael. Como que eu posso pegar isso e voltar para uma questão do latifúndio que o Hugo leu, que é a questão da perda do amor, mas que eu tenho a mim mesmo? Tá difícil, gente, isso. Bastante. Tá, olha só, vamos pensar aqui comigo. Poesia é conotação, tá? Conotação no sentido figurado. Denotação é o sentido próprio, é o sentido dicionarizado. Então, qual é a proposta da questão? Eu tenho que unir o que está dicionarizado com o que está figurado, que no caso seria a conotação, o texto que o Hugo leu. O que está dicionarizado, denotativo, são as questões que o Rafael Cuba leu. Então, olha só. Se eu chegar e... Vamos lembrar um pouquinho aí de denotação e conotação. Se eu chegar e falar assim, Rafael Cuba é uma fera. Se eu falo que Rafael Cuba é uma fera, é uma conotação. Por que é uma conotação? Está com sentido figurado. Se eu falar que Rafael Cuba é uma fera, eu posso ter vários significados para isso. Eu posso falar que Rafael Cuba é forte como uma fera. Eu posso falar que Rafael Cuba é grosseiro, mal educado e me referir a Rafael Cuba como uma fera. Se eu falar que Rafael Cuba é fera em matemática, eu posso dizer que ele é muito bom em matemática. Aí, turma, eu tenho uma conotação, né? Uma conotação com a presença de uma metáfora. Os poemas, eles sempre terão figuras de linguagem, eles sempre terão conotação. Então, o poema que o Hugo leu é conotação. O poema que o Breno leu também é conotação. O único poema... os textos que o Hugo e o Breno leram, a presença de conotação. O que o Rafael leu tem presença de denotação. A questão está querendo que você una a denotação com a conotação. Então, no caso, o Hugo colocou algumas palavras-chave da denotação. Rafael, você também deu um exemplo de denotação que eu não me lembro, mas estava certo. Qual era? Grande extensão de terras. Grandes extensões de terra. O que eu posso falar? Se eu chegar para vocês e falar assim, turma, vocês fazem parte da zona sul do meu coração. Isso é uma conotação. Significa que vocês têm um grande valor para mim e eu estou associando a Zona Sul ser uma área nobre do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Que vocês estão... É como se meu coração fosse um lugar e que vocês estivessem habitados na parte mais nobre do meu coração. Eu não sei se eu estou conseguindo ajudar vocês. Ou seja, eu tenho a denotação unido à conotação. Então, quando eu falo... Rafael, fala para mim de novo o que você falou. Grande extensão de terras. Eu posso chegar e falar que o meu ser amado faz parte da minha grande extensão de terra. Eu não vou usar latifúndio. Eu vou usar grande extensão de terra. Eu posso simplesmente falar que o amor da minha vida habita na grande extensão de terra, na melhor grande extensão de terra que habita em mim. Está melhorando, gente? Sim. Então, olha só. Então, vamos continuar aqui. Nossa, eu falei tanto para vocês não falarem nem ok, professor, sim, professor, né, no chat, um joinha, né? Vocês são assim. Acredito que vocês estejam dormindo. Sim. Obrigado, Rafael. Tá, obrigado, Maria Júlia.
né? Nessa explicação foi a aula toda. Então, olha só, vamos para o... Todo mundo explicou, então, a 3. Já vamos para o número 4. Explica o sentido irônico que a palavra latifúndio adquire no texto 3. Qual seria, gente, o tom irônico aí? Cova? A cova, né? A cova. Eu trabalhei, conquistei, para no final de tudo, a minha mansão, a parte que me cabe é uma cova. Nem larga nem funda. Nem rasa, nem funda, né, Rafael? Não importa, né? O que importa é que você tá ali. Rafael, olha aí. Gente, eu não quero saber se é sepultura, eu não quero saber se é na cova, eu não quero saber se tem o tipo do caixão, eu só quero que enterre, porque quando a pessoa morre, gente, aquilo para quem está vivo acaba sendo um problema. Né? Um problema, no sentido que eu estou me referindo, é na questão de organizar o funeral, porque na hora que você está emocionado, né, você perdeu alguém, você tem que ver o funeral, e você só quer ter aquele momento, só vai diminuir para você a partir do momento que aquela pessoa esteja enterrada. Então, se a cova é rasa, né, Rafael? Se a cova é funda, não importa. O que importa é que aquela pessoa esteja enterrada. Gente, isso é uma ironia, né, gente? Gente, isso é muito irônico se a gente parar para refletir, né? A pessoa que a gente ama, se ela ficar muito tempo fora, se ela não for enterrada, nós teremos um problema maior, né? Ao mesmo tempo que nós queremos aquela pessoa próxima, aquela pessoa foi tão próxima a gente, a partir do momento que o corpo já está entrando em estado de, né, de decomposição, o corpo vai acabar mudando, eu não posso ter mais aquilo perto de mim, eu não posso ter mais o corpo do ser amado perto de mim. Caramba, eu tenho que enterrar aquilo o quanto antes. Então, se a cova for rasa ou funda, não tem importância. Tudo bem aí? Primeiro ano. Essa eu acho que foi mais clara, né? Sim, sim. Sem dúvida foi. Então tá. Então vamos agora para a nossa próxima questão. Eu tinha uma professora que falava questão no ensino médio. É uma professora minha de matemática. Aqui, gente. Bolsomita. Oi. Bolsomita. Oi, Rafael. Era uma professora bolsomita. Paralelismo é a relação simétrica das palavras do texto. Ela pode ser tanto semântica, gente, que é o significado, ou quanto sintática, né? Então, no caso, se ela for semântica, ela vai corresponder ao emprego de palavras, de sistema, uma palavra fazendo conexão com a outra. Lembra disso? O professor de gramática de vocês já deve ter ensinado isso para vocês, né? Campo semântico. E depois o campo sintático corresponde às frases ou versos que apresentam a mesma estrutura sintática. Gente, olha só. Tem uma canção que eles falam assim, quer ver? A mesma instrução, a mesma estrutura sintática. Olha só, ouçam. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, ainda candeia, é uma tinta Águas de Marças, né? Tom Jobim, né? tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
Gente, vocês percebem que eles cantam assim, que ela canta assim, Elis Regina? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo. A questão da presença do é, que é o verbo de ligação, né? E tudo será predicativo. Então, essa é a estrutura sintática que ele está se referindo. Conseguiram compreender? Então, olha só, turma. Ferreira Goulart, um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, é autor de Bicho Urbano, poema sobre a sua relação com as pequenas e grandes cidades. Se disser que... Bicho Urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que ia se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Ó, a metáfora aí, primeiro ano. E o pão preserve aquele sabor de alvorada. Gente, olha, vamos começar a entender literatura. Não tem, quando tem uma época de Natal ou uma época de Páscoa, você tem a sua memória emocional. E nessa memória emocional você começa a falar assim: nossa, tem um cheirinho de não sei o quê, o cheiro de terra molhada, a água que bate no tijolo. Não vai ter uma hora que você, quando sentir aquele cheiro de chuva, aquele cheiro de tijolo, de barro molhado, vai te remeter a alguma época que você já viveu, que você já lembrou? Em primeiro ano. Não parece que alguma data tem cheiro de alguma coisa que te faz lembrar de algo? Ah, eu estou vendo que alguns estão dando joinhas e alguns estão respondendo sim. Então, isso é a literatura, isso é a literatura presente na nossa vida. Estão conseguindo entender mais ou menos como funciona? Isso aí, Kaique. Então, o cheiro de alguma coisa que te faz lembrar, que te faz trazer memórias afetivas, isso é a presença da literatura. Então, no caso, quando ele está falando... Ai, meu Deus. Deixa eu pegar. Quando ele fala, turma... Deixa isso para cá, calma aí. Quando ele fala... o pão e o pão preserva aquele branco sabor de alvorada. É como se o pão que ele comesse tivesse um gosto de alguma coisa, aquele momento que ele está levantando para a escola, aquela rotina. A natureza me assusta com seus matos sombrios, suas águas, suas aves que são como aparições. Me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas aberto sob minha cabeça. Por exemplo, é como se eu estou associando o abismo, que realmente existe. O que é o abismo? Um abismo na minha cabeça, os meus pensamentos, né? E a própria natureza está me assustando, os matos sombrios, situações que acontecem na minha vida, que eu posso comparar, eu posso usar a metáfora de matos sombrios, as águas, as aves também me assustam de alguma forma. O que está sendo na nossa vida esses matos, essas aves? Estão conseguindo entender, gente? Não é o pintinho que nasceu que está me assustando, não é a galinha que está me assustando, não é o cantar do galo que está me assustando. Então ele fala: embora não opte por viver, numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor do cotidiano de pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem, gente, que fala assim: eu estou bebendo amor, eu estou ouvindo coisas boas. É você colocar os sentidos, os 5 sentidos da ciência, olfato, tato, paladar, na literatura. Para expressar a relação do homem com alguns, construção da linguagem que as mesclam impressões sensoriais diversas. A segunda opção é que se observa esse recurso. É a gente. E o pão preserva